Olá, tudo bem? Hoje é o nosso segundo dia de aula, né? Vamos falar um pouco mais sobre neurociência e TDAH. Aí, aqui falando um pouquinho, tá? Sobre a etiologia do TDAH, né? Então, o TDAH ele acontece por predisposição genética hereditária, né? Pode ser de pai para filho, ou avô, ou avó, né? Vai estar passando esse gene para os filhos, né? E geralmente esses genes que codificam para os receptores dopaminérgicos, que dá o nome de D4, D5, e para o transportador de receptores dopaminérgicos, D4, D5, e para transportador de dopamina. Então, no TDAH, há uma deficiência ali na dopamina, né, nesse neurotransmissor. Por isso que eles têm muita dificuldade de atenção, né? E também alterações funcionais, presença de alterações dos sistemas noradrenérgicos e dopaminérgicos, principalmente no córtex frontal, no gânglios da base e cerebelo, que a gente vai estar vendo mais um pouco hoje, tá bom? Fatores ambientais, né? A evidência de fatores ambientais que pode determinar o aparecimento de TDAH, mas sugere ser o quê? O que acontece, né? Fatores ambientais, geralmente, a ingestão de bebida alcoólica na gravidez, o hábito de fumar cigarros, mulheres grávidas poderiam propiciar o aparecimento de TDAH em seus filhos. Então, uma gravidez, né, com muitos problemas, também pode ali acarretar um fator ambiental ali, como também, né, no autismo. Tá no primeiro slide ainda, gente? Passou? Passou o slide? Passou, está no terceiro. Então, tá. Então, a causa multifatorial do TDAH é consistente com a heterogeneidade do transtorno, né? Que é mostrada por sua extensa comorbidade psiquiátrica, que eu falei na aula passada, né? Então, uma possível pessoa com TDAH pode ter um transtorno psiquiátrico junto com o TDAH, né? Seus múltiplos domínios de comprometimento neurocognitivo, a falta de atenção, tá? O controle inibitório, então vai estar atrapalhando muito essa criança. E a ampla gama de anomalias cerebrais, estruturais e funcionais associadas ao TDAH, que a gente está vendo essa anomalia no cérebro da criança com TDAH, tanto que o nome do curso é Neurociência e TDAH, tá? Então, por isso que eu estou falando muito dessa parte do cérebro, tá bom? Então, a neurobiologia do TDAH está associada a alterações em várias regiões cerebrais, que eu já falei na aula passada. Eu gosto de repetir informações para vocês não esquecerem, tá? Então, aonde que tem essa anomalia, né? Geralmente, no TDAH é no córtex pré-frontal, né? No estriado e no cerebelo, tá? Que é essa parte aqui de baixo aqui. Então, essas alterações podem resultar em dificuldade de atenção, hiperatividade e controle dos impulsos. Por isso que é importante vocês assistir a aula de ontem, que lá na aula de ontem já falei bastante, vou estar repetindo algumas informações hoje também, né, para ficar bem consolidado na memória de vocês, tá? E além disso, existem alterações na transmissão de neurotransmissores nessas regiões, que contribuem para os sintomas TDAH, que principalmente a dopamina, tá, gente? Então, quando eu falo em corpo estriado, essa região aqui, ó, tá bem pertinho do sistema límbico, tá? Então, tá perto do hipocampo ali, né? Então, quando eu falo, essa região aqui está sendo estriado, certo? Então, o corpo estriado é a maior estrutura cerebral subcortical do cérebro dos mamíferos, tá? É uma área que atua como núcleo intrínseco, ou seja, recebe informações que, por sua vez, envia para outras áreas. Então, o corpo estriado, ele ajuda a enviar as informações para outras áreas do cérebro, né? Então, alterações, o que acontece, né? Uma alteração do corpo estriado, nos seus núcleos da base, né, que são estruturas consideradas vitais para a execução e regulação da atenção, ação e comportamento, também vêm sendo relacionados com sintomas TDAH. Então, nessa região do corpo estriado ali, né, onde regula, uma região que vai regular essa parte da atenção, do comportamento. Então, as crianças com TDAH, ela tem muita instabilidade nessa região do corpo estriado, tá, também, tá? Além dos neurotransmissores desregulados, no caso a dopamina, a serotonina, né? Então, várias disfunções neurobiológicas têm sido associadas ao TDAH. Então, essas disfunções são quais, né?
igual eu falei já também, ativação reduzida no córtex pré-frontal, gente. Então, por isso que eles têm dificuldade de planejamento, né? Tem uma, porque é no córtex pré-frontal que a gente tem toda essa parte, nossa parte de planejamento, de atenção, de seleção, né? O controle inibitório. Então, a criança com TDAH tem uma ativação reduzida nessa área. Então, por isso que ela tem todas as disfunções, né, que a gente está vendo aqui durante o curso, né? Então, o indivíduo com TDAH geralmente exibe ativação reduzida no córtex pré-frontal, prejudicando o quê? As funções executivas, onde tem o quê? A nossa atenção e o nosso controle dos nossos impulsos. Então, onde essa região que está rosa aqui, né? A córtex pré-frontal é a região mais prejudicada na criança com TDAH. Aí eu achei legal estar colocando esse aqui para vocês, né? O número 2 agora, né? Atividade alterada no glândulos da base, tá? A atividade anormal nos glândulos da base em indivíduos com TDAH, que eu acabei de falar, né? Afeta o controle no motor, a formação de hábitos e também a motivação, né? Então, aqui tem aqui, ó, no desenho que coloquei do lado aqui, o lobo frontal, né? O direito e o esquerdo, né? O corpo caloso, também afetado na criança com TDAH, onde fica, o glândulos da base, né? E o cerebelo. Então, está mostrando aqui direitinho as regiões do cérebro aqui. Porque não adianta estudar neurociência sem você estudar o cérebro. Então, por isso eu estou colocando bastante imagens aqui do sistema cerebral, para vocês conseguirem entender, né, essa parte do TDAH neurocientificamente, tá bom? E aí eu gostei dessa gravura aqui, porque está falando assim, né? Ative o córtex pré-frontal e adquira um hábito. Estabeleça um novo padrão neuronal para as suas ações automáticas. Então, a criança com TDAH precisa de muita repetição para criar um novo hábito, entendeu? Tanto nós também, todos os seres humanos, né? Então, quando você acorda de manhã para escovar o dente, né? Você acorda, né? Todos os dias, né? É automático. Eu acordo, eu arrumo a cama primeiro, ou então às vezes eu acordo, vou ao banheiro, escovo o dente, depois eu volto, arrumo a cama. Então, isso para mim já ficou automático, já criou um padrão, né? Então, se eu não consigo sair sem arrumar minha cama, eu não consigo sair tomar café sem escovar o dente. Aí eu tomo café e depois eu escovo o dente novamente. Porque parece que, né, eu preciso escovar o dente antes de tomar café e depois tomar café. Então, eu criei um hábito, né? Então, para você criar um novo hábito, você precisa abandonar o hábito, né? Para abandonar o hábito, né? Eliminar um gatilho, um hábito ruim, por exemplo, né? E você quer fazer um hábito novo, adquirir um hábito novo. Então, você tem que criar um gatilho e pense para ativar o córtex pré-frontal e realize a ação. Né? Então, todo esse hábito, padrão de ação gravado no núcleo da base do cérebro, tá vendo? Onde é gravado as nossas informações, e essas informações do núcleo da base vai enviando para outras regiões do cérebro, né? Então, nós precisamos ter um gatilho. Vou dar um exemplo, tá, gente? Eu quero, sei lá, todos os dias no café da manhã, ter uma alimentação mais saudável, comer todos os dias no café da manhã, comer aveia, né? E procurar a ter uma alimentação mais saudável, pegar receitas de alimentações saudáveis. Então, eu preciso ter um gatilho, que é uma alimentação saudável. Aí, depois, eu preciso adquirir um novo hábito, que é a ação. Depois, havia o quê? A recompensa, que é o quê? Eu consegui, né, realizar aquela ação todos os dias da minha vida. Eu já falei para vocês que o cérebro, ele demanda de 23 dias, realizando a mesma ação todos os dias, para conseguir adquirir um novo hábito, tá? Então, eu quero fazer caminhada. Então, por exemplo, eu não tenho muita disciplina para fazer uma caminhada, para falar sério com vocês, né? Então, eu quero ler um livro todos os dias, 6 horas da manhã, antes de trabalhar, por exemplo. Eu quero fazer uma oração, eu quero ler a Bíblia, né? Então, antes de dormir, todos os dias. Então, eu preciso criar um hábito, né? Ter um gatilho, que é o gatilho gera o quê? Uma força de vontade, né? Eliminar um hábito ruim para adquirir um hábito bom, né? Então, vamos supor, eu quero fazer caminhada. Então, todos os dias, 6 horas da manhã, eu tenho que fazer caminhada todos os dias, 6 horas da manhã, que é na minha ação. O que é ação? Ação é como se fosse o verbo, né? Que indica uma ação. E aí, eu vou ter o quê? Ficou mudo. Travou, professora. Gente, a professora travou, não travou? Eu acredito que ela saiu para poder funcionar novamente o sistema.
Está Aconteceu gravando. alguma coisa, né, Marta? É. Coisas da internet. Ih, como? Oi, professora, travou. Ela travou aqui para mim também. Professora, nós Eu não dando estamos... aula, a internet caiu. Ah, Na agora verdade não voltou. estava voltou. aparecendo nada para a gente, estava tudo preto. Não, assim. caiu a internet. E eu tô com cabo aqui, eu tô pondo o cabo da internet. Ai, fiquei triste. Porque, né, tira, né, o foco, né? Fecha aí o som aí de vocês para eu continuar, tá bom? Espero que não caia de novo, não é possível. Porque eu falei para vocês que eu não tô na minha casa, né? Mas fecha o microfone, gente, eu vou fechar, tá bom? Só até vocês fecharem o microfone, demora um pouquinho, né? Desculpa, gente, foi um... Então tá, olha, retomando aqui, tá aparecendo o PowerPoint? Sim, está Então tá, aparecendo. vamos continuar, Sim. né? Depois eu corto essa parte do vídeo, vai dar um pouquinho de trabalho, mas... Então, gente, fecha a câmera, fecha o áudio, tá? Voltando aqui, né? Falando sobre as disfunções neurobiológicas no TDAH, tá? Falando da importância da gente, para todo ser humano, principalmente para criança com TDAH, a importância, né, de gravar as informações no glândula da base, e para que isso aconteça, precisa o quê? De ter uma repetição, tá? Das informações, que vai ali para o hipocampo vai mandando para o glândula da base, e o glândula da base vai mandando para outras regiões do cérebro. Certamente, né, só vai para nossa memória de longo prazo, que fica realmente consolidado, né, no nosso sistema cerebral, no nosso córtex pré-frontal, tá? Então, estou falando da importância aqui, né, para vocês trabalhar com muita repetição, com consistência, realizar pequenas ações todos os dias, para que você consiga ter uma vida mais saudável, né, mais organizada. Então, o cérebro, ele precisa de trabalhar com um novo hábito todos os dias, pelo menos por 23 dias, tá bom? Passou aí? Então, Professora, Oi? posso fazer uma pergunta? Pode. Da mesma forma, como o cérebro apresenta essa ativação reduzida do córtex pré-frontal no TDAH, e é prejudicada as funções executivas, esse processo aqui para adquirir hábito, quando a gente estimula ou trabalha as funções executivas, diminui esse prejuízo? Como é que funciona isso? Porque Sim, há o sim. prejuízo, certo? Por Mas isso ele que eu tô... precisa... Uhum. Sim, por isso que eu estou explicando para vocês. Você precisa ensinar a criança a ter uma agenda, ela ensinar a criança a usar aquela agenda todos os dias, aquele plano, né? Plano de aula, um plano de aula, o que ela vai ter que estudar durante a semana, qual horário que ela vai ter que ela tem ali para estudar, criar um hábito de estudos naquele horário todos os dias, que seria o gatilho, né? Lembra ali do gatilho, criar um novo hábito, estudar todos os dias às 8 horas da noite. Né, às 6 horas da manhã, né, às 4 horas da tarde. Então, precisa de ter um gatilho. Então, a criança TDAH, ela tem muita dificuldade nessa parte do planejamento. Então, nós, psicopedagogos, vamos ajudar essa criança com essa parte do planejamento, criando um novo hábito, né, um quadro de rotina, né, criando um novo hábito para essa criança com isso aqui que estou explicando para vocês, entendeu? Ative o córtex pré-frontal e adquira um novo hábito, porque você vai trabalhar ali, estabelecendo novos padrões neuronais para ações automáticas para essa criança com TDAH e até para nós também, que todo ser humano, né, ele precisa de ter, sempre quando vai criar um novo hábito, ó, lembrete no tablet, né, você pode usar aplicativos, isso aí para criança com TDAH, você precisa de explicar isso para a criança, não só já jogar para ela, explicar que ela precisa, mostrar ter esse folder aqui para ela, explicar que ela precisa, para criar um novo hábito, uma nova rotina, precisa ter consistência o ano todo, né? Depois de 23 dias, o cérebro acostumou com aquele novo hábito e manter aquilo para o ano todo, né? Tá? Então, é importante. Tá bom, Silvio? Então, incentivo ou proatividade, motivação ou hábito, começar ou finalizar, ou continuar fazendo. O cérebro nos comanda e prefere rotinas de receber informações e responder de forma automática e consistente, gastando menos energia.
Então, está falando o seguinte, né? Ó, são os hábitos que representam 40% de nossas ações. Assim, o cérebro pode ser mais eficiente processando as tarefas mais importantes e novas. Então, assim, quando vamos supor, uma criança, ou até nós mesmos, uma criança com TDAH, né? Para adquirir um novo hábito, vamos, por exemplo, ela não arruma o quarto, certo? Então, ela precisa de criar um hábito, de arrumar o quarto todo dia, ter o quarto organizado. Então, no começo, vai ser difícil para ela. Ou uma rotina de estudos. No começo, o cérebro vai demandar de energia, né, para conseguir adquirir esse novo hábito. A partir do momento que esse hábito se torna automático, tanto que, né, 40% dos nossos hábitos representam nossas ações já automaticamente, como escovar o dente, né, arrumar a cama, às vezes, né, até mesmo tomar banho, né, alguns outros, sei lá, exemplos. Então, a criança com TDAH, no começo, ela vai demandar de muita energia no cérebro para conseguir adquirir um novo hábito. A partir do momento que isso se transforma automático na vida dela, vai demandar, além da nossa parte do córtex pré-frontal, vai demandar de menos energia, porque o cérebro já adquiriu um hábito para aquilo, tá bom? Então, o cérebro pode ser mais eficiente processando as tarefas mais importantes e novas se você for uma coisa que vai ser automática ali para o sistema cerebral, tá? Para o comando ali, de uma informação para outra. Aí, falando um pouquinho da neuroplasticidade, é a capacidade do cérebro de mudar sua estrutura e função com base nas experiências. Não, entendeu? Então, quando eu mostrei aquele folder anterior ali, estou falando, né, de criar uma rotina, de conseguir adquirir um hábito novo. Isso aí é neuroplasticidade também, né? Então, você vai adquirindo, o seu cérebro vai, né, com base nas experiências, nos comportamentos, nos pensamentos, nas emoções, né? O seu cérebro vai adquirindo hábitos positivos e negativos, também são padrões de ação gravados no núcleo da base. Então, tudo que a gente grava ali no núcleo da base, então, basicamente, é um ciclo com informações, né? Um gatilho que dispara uma ação, padrão neuronal, e que leva a uma recompensa, entendeu? Que é o quê? Um novo hábito. Aí eu coloquei um link aqui, tá? Para você estudar um pouco mais sobre esse assunto e aprofundar mais, tá bom? Então, toda vez que você adquire um novo hábito, né? Você também está trabalhando com a neuroplasticidade ali no seu cérebro, tá? A mesma coisa quando uma pessoa perde um membro, né? Uma perna, um braço, um dedo. Então, no começo, ela vai estar achando que a mão dela está ali. Mas a neuroplasticidade vai fazer com o tempo que o cérebro vai mandando os comandos para outra mão, vamos supor que ela não tem mais a mão esquerda, né? Então tem a mão direita. Então é a neuroplasticidade que vai ajudar essa pessoa com o tempo, os comandos cerebrais não mandar mais para o lado que não tem mais a mão e mandar para o lado que você está usando com mais frequência, entendeu? Então, tudo isso aí é neuroplasticidade, tá? Então, e o nosso córtex pré-frontal é a área responsável novamente, pelos nossos pensamentos complexos, né? Pela análise, pelo nosso planejamento, pela nossa tomada de decisão, pela nossa comanda de ação, tudo, gente, tudo depende do córtex pré-frontal. Então, uma pessoa muito agitada, com o pensamento muito acelerado, né? Então, ele vai ter muita dificuldade ali na parte de planejamento, certo? Então, para usar a neuroplasticidade e alterar um hábito, é necessária a consistência da ação com a ativação do córtex pré-frontal. Já falei para vocês, né? Então, vai gravando no núcleo da base, né? E isso aí demanda muito esforço. Por que até hoje eu não consegui seguir fazer um mapa mental de acordo com o que eu ensinei no curso? Eu ensinei tudo, né? Mas eu não consigo, porque para mim demanda muito esforço fazer mapas mentais todos os dias e todos os dias estudar aquele mapa mental, né? Então, assim, só que a pessoa precisa de ter um gatilho. A partir do momento que eu fazer isso todos os dias na minha vida, eu vou também vou adquirir mais conhecimento, né? O meu cérebro vai fazendo mais sinapses, vai levando mais informações para o meu córtex pré-frontal, para a minha memória de longo prazo. Então, assim, o estudo de mapas mentais ele é muito importante para a vida de todo ser humano, né? Que gosta de estudar, né, gente? Mas demanda muito esforço mesmo, tá? Tem que ter força de vontade tremenda, tem que ter um horário fixo todos os dias, né? Então, não é fácil. Então, as pessoas pensam que mapa mental é só fazer um mapinha mental e pronto. Não é. Quem faz o curso, que a Silvia já fez, vai ver como é difícil.
Então, o processo demanda esforço até que um novo ciclo de informação, né? Ação que acontece quando você demanda um novo ciclo de informação, aí ação e recompensa seja estabelecido pelo núcleo da base. A sensação de recompensa que vem da dopamina só acontece quando o padrão se estabelece. Então, aí eu coloquei até aqui, ó, veja como ser mais eficiente na consolidação do hábito. Aí vocês vão clicar nesse link aqui, tá? E vão ler, né? Ler todos os artigos. Ó, tem muita dificuldade de conseguir mapa mental. Gente, mapa mental, eu falo para você, se fizer o curso, vocês vão ver o que é fazer um mapa mental, é muito difícil. Então, vocês vão clicar nesse link para poder ver como ser mais eficiente na consolidação de hábitos, tá bom? Aí eu deixei para vocês estudarem a parte, tá bom? Só porque não dá tempo de dar tudo, né, gente? Tem muita informação aqui. Aí, agora, voltando, né, falando ali das áreas cerebrais da criança com TDAH, né? Então, tá ali, ó, o córtex pré-frontal, né, as regiões ali, tá? Então, no caso, o dorso lateral, né, e o ventromedial, né, a área do córtex pré-frontal ali da criança TDAH. Então, essas regiões, e o córtex parietal também. Essas regiões, né, são muito prejudiciadas no cérebro de criança com TDAH. Então, as regiões corticais do cérebro têm um papel no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O córtex pré-frontal, o dorso lateral, está ligado à memória de trabalho. O córtex pré-frontal ventromedial, a tomada de decisões complexas e o planejamento estratégico. E o córtex parietal, a orientação da atenção. Olha só. Então, assim, quando eu falo de dorso lateral, estou falando na área azul, eu estou falando que essa região aqui está ligada ao quê? À nossa memória de trabalho. Quando eu falo aqui na região laranja, né, que é o ventromedial, né, a área do cérebro está ligada com nossas tomadas de decisões, né? E na região do parietal, a área do cérebro que está ligada à nossa orientação e também à nossa atenção, né? Então, o TDAH também afeta as estruturas subcorticais do cérebro. O córtex cingulado ventral anterior e o córtex cingulado anterior dorsal, juntamente com o glândula da base, eles formam o quê? Um circuito frontoestriatal, né? Que eu já falei para vocês sobre o que é esse gânglio da base, né? Então um lugar manda informação para outras regiões do cérebro. Então, estudos de neuroimagem mostram anormalidades estruturais e funcionais em todas essas estruturas em pacientes com TDAH, estendendo-se para amígdala e cerebelo, que eu já falei na aula de ontem sobre, né, essa parte aqui do sistema límbico, né, que mexe ali com a parte das emoções, tá? Que pode levar a criança a uma possível depressão também. Então, os circuitos de neurotransmissores, já falei na aula de ontem sobre os neurotransmissores, os principais neurotransmissores no TDAH, né, no cérebro estão envolvidos no TDAH. O sistema dopaminérgico desempenha um papel importante no planejamento e iniciação das respostas motoras e ativação da comutação, reação à novidade, processamento de recompensa. Então, o sistema noradrenérgico, aí eu tenho o sistema dopaminérgico, né, que desempenha esse papel do planejamento. No caso, né, o cérebro que tem menos dopamina, quando os neurotransmissores vão fazer a sinapse, né? Um neurônio vai encontrar com outro neurônio na realização da sinapse, onde são liberados os neurotransmissores, né? Então, no TDAH, eles têm muita dificuldade nessa região, é liberado pouca dopamina. Então, por isso que tem muita dificuldade. E eu tenho também o sistema noradrenérgico, que influencia na modulação da excitação. O que acontece? Já a criança com TDAH, né, muito agitada, né, muito excitada. Então, sinal de ruído, proporções em áreas corticais, processos cognitivos dependentes do estado de preparação cognitiva dos estímulos urgentes. Então, assim, é por isso que eles demandam, né, de muita agitação ali, por isso tem uma hiperatividade imensa, tá? Então, aí, no caso aqui, nesse cérebro aqui, né, tá vendo que tem as setinhas azuis? Então, quando a setinha azul é o sistema noradrenérgicos, né, tá? A setinha vermelha é o dopaminérgico, tá bom? Então, para vocês estarem vendo aqui, que tem aqui o desenho das setas, para você ver o que é noradrenérgico, né? Que é a excitação, né? E o dopaminérgico, tá? Iniciação motora, né?
Então, o sistema dopaminérgico, esse sistema é composto por um conjunto de neurônios, tá? A partir de um mesencéfalo, que eu já expliquei lá na primeira aula, as partes do cérebro, né? Espera aí. Ai, ardeu a minha garganta, gente. A partir do mesencéfalo. Então, faz a conexão de diversas regiões cerebrais, especialmente no córtex pré-frontal, certo? Então, tá aqui, ó, né? Eu tenho aqui no cérebro aqui, né? Tem o córtex pré-frontal, o núcleo aqui da base, né? E aí, aonde acontecem os circuitos de recompensa, tá? Então, as redes de controle executivo são afetadas, especialmente pacientes com TDAH, no qual eu falei para vocês já, tá? O controle executivo e as redes corticocerebelares coordenam o planejamento, o comportamento, direcionado a objetivos, a inibição, a memória de trabalho, a adaptação flexível do contexto. Então, essas redes são o quê? Subativadas e possuem menor conectividade funcional interna em indivíduos com TDAH, comparados com indivíduos sem o transtorno. Deu para entender? Então, essas regiões aqui, né? O controle executivo, onde uma região, né, o núcleo da base, ali na parte do hipocampo, vai mandando informações para o córtex pré-frontal. Então, eles têm ali dificuldade nesse planejamento, no comportamento, né, na inibição, na memória de trabalho. Por quê? Porque eles têm um déficit aqui nesse planejamento executivo. Por quê? Pela falta, né, na maioria das vezes, do neurotransmissor dopamina, tá? Então, o córtex pré-frontal, ventromedial e estriado ventral estão no centro da rede cerebral que responde à antecipação e ao recebimento de recompensa, tá? Então, outras estruturas envolvidas são o tálamo, a amígdala e o corpo celular dos neurônios. Dopaminérgicos, na substância negra, que, conforme indicado pelas setas, interage de maneira complexa. Respostas comportamentais e neurais para recompensa são anormais no TDAH. Então, o TDAH tem mais dificuldade, né? Por exemplo, uma criança sem TDAH, ela vai conseguir, por exemplo, prestar atenção numa aula, né? É o que o professor fala, vai conseguir bem na prova, né? Vai conseguir resolver as situações, problemas, né? Que são no caso, né? Então, agora, a criança com TDAH tem um déficit de atenção, tem uma hiperatividade, ele não consegue trabalhar com esse sistema de recompensa, de prestar atenção, de entender o conteúdo, né, de fazer depois uma prova, né? Então, ele precisa de adaptação curricular, precisa de ter um ledor, sair da sala, né, sem distratores, porque os distratores vão fazer ele não ter atenção. Então, assim, é muito difícil, gente, é muito difícil para eles, tá? Então, a rede de alerta é praticada no TDAH, que são essas regiões aqui, tá? Então, as áreas corticais frontal e parietal e o tálamo, que essa aqui é o rosinha aqui, o tálamo, tá? Interage intensamente na rede de alerta indicada pelas setas, tá vendo? Então, aqui, ó, tá? Que suporta o funcionamento atencional e é mais fraco nos indivíduos com TDAH, né, do que em controles. Então, a pessoa normal, isso aqui vai funcionar normalmente, essa rede de alerta aqui, de prestar atenção, de eu conseguir entender um conteúdo. Agora, a criança com TDAH, isso aqui, essas informações não vão ser mandadas uma para outra, através dos neurotransmissores, através das sinapses, né, dos neurotransmissores que são liberados ali, né, no núcleo da base, né, onde são gravadas as informações, ainda vou ter dificuldade nessa rede de alerta aqui, tá? Na região do córtex pré-frontal, no córtex frontal, certo? E aí, ao modular a atividade do neurotransmissor, os medicamentos para o TDAH podem melhorar a atenção, o controle dos impulsos e reduzir a hiperatividade. Esses efeitos permitem que os indivíduos com TDAH se envolvam melhor nas atividades diárias, como estudar, trabalhar e socializar. Então, muitas crianças com TDAH, né, vão precisar de medicação para conseguir ter atenção, né? Porque se ele não tiver essa medicação, e assim, gente, que eu falei ontem, né? Essa medicação é assim, deu a medicação hoje, ou amanhã já está super bem? Não.
né? Vai estar avaliando qual a quantidade, né? Se vai precisar de aumentar a dose, se não vai precisar de aumentar a dose da medicação, vai ter que a medicação dá ali por um mês, depois volta lá no neuropediatra, no psiquiatra, e vai explicar como que a criança ficou, se a criança não ficou bem, às vezes vai alterar, entendeu? Então é uma coisa assim, que é com um tempo, não é assim de uma hora para outra, deu medicação hoje, amanhã já tá bem. Não, demora, tá? É um processo. Então, além da disfunção, né, que eu já falei, no TDAH, os alunos têm muita disfunção da dopamina. Também foram identificadas outras disfunções neurobiológicas no TDAH. Então, essas incluem alterações na conectividade neural, menor volume de certas regiões acústicas, que eu já falei também, como o córtex pré-frontal, e menor atividade em circuitos envolvidos na regulação da atenção, na orientação de respostas impulsivas, né? Então, eles são muito, o TDAH hiperativo, eles são muito impulsivos, né? Eles não esperam a hora, eles se atropelam, né? Falam na frente do outro, então eles não conseguem ter esse controle, né? Então, a criança com TDAH, ela tem um menor volume nessas regiões do córtex frontal devido a menos neurotransmissores ali liberados, que é a dopamina, né? Então, o tratamento do TDAH, muitas vezes, envolve o uso de medicamentos estimulantes, como metilfenidato, né, e anfetaminas. Esses medicamentos funcionam modulando a dopamina, então eles vão modular essa dopamina no cérebro, né, aumentando o quê? A disponibilidade, capacidade de atenção e controle de impulsos. Eles atuam nos receptores de dopamina, inibindo a recaptação da dopamina e aumento de sua liberação, certo? Então, ele vai aumentar a dopamina no cérebro da criança com TDAH para que ela consiga ter mais atenção, né? Controlar mais seus impulsos, certo? Então, no TDAH existe evidência de desregulação de neurotransmissores-chave, que é o quê? A dopamina, né? A dopamina o quê? Desempenha um papel crucial nas vias de recompensa e motivação do cérebro. Então, para vocês gravarem bem, para vocês não esquecerem, tá? Além de estar submetido na regulação dessa atenção e funções executivas. Então, quando vocês forem falar com a mãe, né, um paciente com TDAH, vocês vão ter mais informações para passar para essa mãe, entende? É sugerido que a desregulação da dopamina pode levar aos sintomas observados no TDAH, como falta de atenção e impulsividade. Então, você vai explicar para a mãe, essa mãe, né, por isso que essa criança precisa, às vezes, uma medicação para trabalhar com esse sistema de recompensa, que é a dopamina. Agora, eu coloquei uma gravurinha aqui do TDAH no adulto, né? Então, olha só, TDAH adulto tem dificuldade em seguir rotina, esquecimento com facilidade, falta de foco e atenção, se entendia fácil, né? Frequente alteração de humor, repetição frequente de erros, dificuldade de relacionamentos, dificuldade de planejamento e execução das tarefas propostas. Então, olha só, para vocês verem como que um adulto com TDAH, gente, como que ele passa por, né, é difícil, não é fácil, né? Se procrastina, igual eu falei, né? O TDAH ele se procrastina muito por não conseguir, né? Por conseguir seguir uma rotina, por exemplo, por não conseguir ter atenção, esquecer o tempo todo das coisas, né? E aí nisso mexe com o sistema límbico, né? Com o hipocampo, com a amígdala, né? Com a amígdala, sistema límbico, porque vai alterar o humor dessa pessoa, né? Por isso, mexendo com o sistema límbico, ela vai ter dificuldade nos relacionamentos, porque ela, né, não consegue trabalhar a parte do humor dela, esquece com muita facilidade, então isso também a pessoa se procrastina muito, né? Vai afetar a autoestima, né, professora? Autoestima, a falta de autoestima, né? Geralmente frequência de erros, né, o tempo todo, né? Então, olha só, e principalmente dificuldade de planejamento das tarefas, né? Então, trabalha muito na vida funcional dessa pessoa, né? Na parte do trabalho dela. Então, nessa parte do trabalho dela vai ficar muito afetado, né? Então, ela tem que ter um acompanhamento, gente. Precisa ter né? Tomar dopamina, vai precisar de, talvez, né? Fazer muita atividade física, que libera dopamina boa para o nosso cérebro, atividade física, né? Então, ela vai ter que ter, assim, é legal ter uma psicóloga comportamental ali para ajudar, sabe? Então, precisa de
de ajuda, eles precisam de ajuda, né? Então, a dopamina é o quê? É o neurotransmissor, que eu já expliquei na aula passada, crucial para a função cerebral saudável. Ela desempenha um papel importante em vários sistemas cerebrais, regulando o prazer, a motivação, o movimento e a atenção. Então, dopamina. A atividade reduzida da dopamina no cérebro foi observada em indivíduos com TDAH. A dopamina desempenha um papel crucial na motivação, sistema de recompensa e atenção, né? Então, eu tenho também, como eu falei para vocês ontem, né? A dopamina, ela também, se a pessoa, né, ficar o tempo todo, por exemplo, criança que fica o tempo todo no celular, né? Então, o cérebro também vai liberando dopamina ali, que é o neurotransmissor do prazer, para que aquela criança cada vez queira mais ficar no celular, entendeu? Doce, criança come muito doce, açúcar, o cérebro vai também liberando dopamina, que é o neurotransmissor também do prazer, para que ela cada vez queira comer mais doce, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado, né, com o neurotransmissor dopamina. Então, ela pode ser tanto também excitatória, né, estimulatória, para você querer algo que também é prejudicial à sua saúde, certo? Então, a dopamina é um neurotransmissor fundamental para a motivação, foco e produtividade. E também é responsável pelo nosso sistema de prazer e recompensa. Também que eu falei para vocês, sistema de prazer e recompensa. Então, tem que saber como que está o seu hábito, como que está a sua vida, né, da criança, para saber se é uma criança que come muito doce, é legal vocês fazerem uma anamnese e ver como que é a alimentação dessa criança também. Se é uma criança que come o tempo todo biscoito recheado, chocolate, né? Está liberando muita dopamina, né? Essa dopamina que não vai fazer bem para a saúde dela, né? Que vai querer, o cérebro vai querer cada vez mais recompensa, quer comer cada vez mais chocolate. E a criança vai ficar o quê? Cada vez mais hiperativa, né? Então, tomar muito cuidado, tá, gente? Então, ela nos permite ter sentimentos de prazer, felicidade, até mesmo euforia, né? Então, maneiras saudáveis para aumentar os níveis de dopamina naturalmente, inclui comer alimentos certos, suplementos, né, para aumentar a dopamina, exercício físico e a meditação também é muito interessante, tá, gente? Aí eu coloquei aqui alguns alimentos, né? Alimentos ricos em tirosina, todos os produtos de origem animal, amêndoas, maçãs, abacate, bananas, beterrabas, cacau, né? O café, eu creio que não muito café, né? Um cafezinho da manhã, vegetais de folhas verdes, chá verde, feijão, né? Tem vários tipos de feijão no Brasil, né? Farinha de aveia, gergelim, sementes de abóbora, sementes de melancia, sementes de germe de trigo, e dentre outras, tá? Aí eu indiquei aqui pro pessoal, aqui, ó, tem esse saquinho aqui, Raiz do Bem, tá dando para vocês verem? Raiz do Bem. Ele é bem legal, só que vocês têm que tomar cuidado na hora que for comprar, porque assim, eu gosto do que vem bastante castanha de caju, castanha de Pará. Esse que eu comprei aqui hoje vem muito amendoim, né? E amêndoa, amendoim e uva passa. Então, e ele vem uns saquinhos, ó. Então, pode carregar, entendeu? Pode estar, são sementes, né? Que faz bem, não comer muito, né, gente? Mas tudo tem que ser moderado, né? Então, esse médico que eu falei para vocês que nutricionista que põe bastante vídeo legal lá no Facebook, eu vou procurar o link e vou mandar para vocês verem, tá? E aí, hoje, né, terminando, quase finalizando o nosso curso, falando um pouquinho agora dos medicamentos usados no tratamento TDAH, né? Então, que experimentam diferentes áreas do cérebro, como córtex pré-frontal e regiões envolvidas no sistema de recompensa, que eu acabei de falar para vocês, né? Quais são as regiões, certo? Então, tem a Ritalina, que é cloridato e metilfenidato, e também tem o Venvance, né? Que o Venvance usa adulto e pediátrico também em criança acima de 6 anos. O que acontece, né, gente? A Ritalina, ela dura por 4 horas, o Venvance, ele dura por 12 horas, entendeu? Só que o Venvance, o SUS não oferece, ele é muito mais caro do que a Ritalina, certo? E eu acho que o Venvance também tem menos riscos colaterais, tá? A Ritalina parece que tem mais. Então, eles podem melhorar o quê? A atenção, a concentração, a organização, a impulsividade, o controle dos impulsos. No entanto, cada indivíduo pode responder de forma diferente à medicação e pode ocorrer efeitos colaterais, como perda de apetite, dificuldades para dormir e alteração do humor. Então, se acontecer isso, né, então precisa de estar comunicando ao médico, tá?
Tem a Ritalina RA, que dura o dia inteiro também, eu nem sabia dessa Ritalina RA. Então, tem mais outro tipo de Ritalina, né? Que dura o dia todo, tá? Então, existem diferentes classes de medicamentos utilizados no tratamento do TDAH, incluindo estimulantes e não estimulantes. Os estimulantes, como metilfenidato, são os mais comumente prescritos e mais eficazes na redução dos sintomas do TDAH, no caso, a Ritalina, né? Então, medicamentos estimulantes aumentam os níveis de dopamina. Lembra que no TDAH, né, tem prejuízos na dopamina? Então, no cérebro, bloqueando a recaptação de dopamina, prolongando a sua disponibilidade nas sinapses, tá? Onde acontece a passagem dos neurotransmissores, tá? Agora, os não estimulantes, como a atomoxetina, pode ser prescrito para aqueles que não respondem aos estimulantes ou têm contraindicações para o uso desses, atua influenciando os receptores específicos envolvidos na regulação dos neurotransmissores, no caso desse aqui, o atomoxetina, tá bom? Então, a atomoxetina é um agente neurotônico, indicado exclusivamente para tratamento de TDAH. Apesar de classificar-se como antidepressivo também, né, ele é usado também como antidepressivo, não tem efeitos clínicos estudados e aprovados para esse propósito. É um bloqueador seletivo da recaptura da noradrenalina, cuja patente pertence ao laboratório Lilly, tá? E aí, eu achei legal essa informação aqui, passar para vocês, gente, tá? Que dados da literatura são impressionantes. Uma análise realizada há quase 10 anos já mostrava que a quantidade de metilfenidato, Ritalina, comercializada no Brasil aumentou 775% em 2013 e 2014. Né? A pesquisa está um pouco antiga, então eu creio que já deve ter aumentado muito mais essa porcentagem, tá bom? Então, uma revisão sistemática da literatura também evidenciou que até 16% dos estudantes de medicina utilizam metilfenidato no último ano, sendo os principais motivos para melhorar a concentração e melhorar nos estudos e permanecer acordado. Olha só, né? Então, o meu filho está fazendo medicina, né, gente? Então, assim, ele precisa ter uma rotina escolar muito grande, levanta às vezes 5 horas da manhã para estudar, porque a faculdade de medicina exige muitos estudos, certo? Então, e eu fico preocupada, né? Porque isso não é bom, tá? Não é bom para a saúde, eu vou falar aqui. Então, muitos estudantes de medicina, eles usam metilfenidato, certamente eles conseguem, né? Às vezes tem uma receita médica, às vezes com próprios amigos médicos, certo? Para poder usar o metilfenidato para ficar acordado, né? E melhorar a concentração. Então, outro estudo mais recente, conduzido por Santa Catarina, também mostrou que dentre os estudantes de medicina que usavam metilfenidato, mais de 90% não tinham um diagnóstico e cerca de 65% usavam a medicação sem ter sido prescrita por um médico, certo? Então, eles não têm TDAH, né? Eles estão usando por conta própria para poder, certo? Ter ali atenção, né? Então, Uso indevido, né, professora? Uso indevido. Olha só, tratamento dessa condição, portanto, faz com que a pessoa com TDAH aumente sua capacidade de atenção para níveis considerados dentro da normalidade. Entretanto, qualquer pessoa que faça o uso de estimulantes, mesmo que não tenha TDAH, terá como consequência natural o aumento da capacidade de concentração, ou seja, a concentração irá aumentar ainda mais, e esse é chamado de doping cognitivo, certo? Então, o que é esse doping cognitivo? Consiste nos efeitos adversos das medicações que tratam o TDAH, como metilfenidato ou anfetaminas. Algumas das consequências são os riscos cardiovasculares, de modo que pessoas com história de dor torácica, palpitações, síncope, infarto, miocárdio, arritmias, doenças valvares e hipertensão devem ser cuidadosamente avaliadas, podendo ser contraindicações dessas medicações. Então, por isso que, por exemplo, eu creio que assim, né, antes o médico dar uma medicação para uma criança, para um adulto, primeiro tem que estar olhando como que está a situação de vida dessa pessoa, né? Então, se ela tem ali algum problema cardiovascular, eu creio que a Ritalina não vai ser meio perigosa, né? Então, diversas condições psiquiátricas podem piorar com essas medicações, incluindo ansiedade, transtorno de humor, podendo levar, inclusive, a psicose com delírios e alucinações. Olha só, né? Pessoas que tomam a Ritalina
sem ter o TDAH, né, gente? Certo? Então, agora falando um pouquinho da noradrenalina. Para que serve a noradrenalina, né? Também conhecida como norepinefrina, é outro importante neurotransmissor envolvido no sistema nervoso. Desempenha um papel na regulação da tensão, excitação e resposta ao estresse. Então, é outro neurotransmissor importante ali, que às vezes está prejudicada no TDAH. Então, a noradrenalina, até coloquei aqui a atenção, né? Ela vai regular o papel do quê? Da atenção de todas as pessoas, né? Mas no TDAH tem uma deficiência ali também de noradrenalina, tá? Então, disfunções noradrenérgicas do TDAH, semelhante à dopamina, há evidências de disfunções do sistema noradrenérgicos em indivíduos com TDAH. Anormalidades na recaptação do metabolismo da noradrenalina foram relatadas em indivíduos com TDAH também, tá? Então, pesquisa recente sobre noradrenalina em relação ao TDAH. Pesquisas em andamento estão explorando a eficácia de medicamentos direcionados ao noradrenérgico, sistema de tratamento de sintomas TDAH. Estudos também estão investigando a relação entre disfunção da noradrenalina e comprometimentos cognitivos observados em indivíduos com TDAH. Então, indivíduos com TDAH ali, que tem uma disfunção na noradrenalina, ela vai ter também alguns comprometimentos cognitivos ali, entendeu? Mas, no caso, é falta de atenção, né? Tudo isso aí que a gente está estudando, tá? Então, a noradrenalina também no TDAH, ele tem umas disfunções ali nessa região, Memória. nesse neurotransmissor tem a ver com a memória, né? Memória também, né, professora? Além da atenção, né? Então, porque se ele não tem atenção, ele não vai aprender, né? Então, ele vai ter muita dificuldade ali para aprendizagem, vai afetar o quê? Na memória dessa criança, né? Então, essa criança que não aprende, que não está fazendo a sinapse, sempre novas sinapses, né? Que quando acontece a sinapse, é onde está acontecendo novas aprendizagens. Então, se essa criança não está fazendo novas aprendizagens, não está fazendo novas sinapses, vai ter um déficit ali na memória também, né? Aí, no caso, a pessoa fala aqui, eu sou contra medicamentos, esportes e alimentação saudável, né? É o que fala no livro, né? Déficit de atenção tem solução, né? Então, a menina com TDAH ali no livro, né? Então, a mãe, quando começou a trabalhar com essa parte da alimentação da criança, ajudou muito no TDAH da criança. Eu até gravei lá no meu Instagram, vocês assistam lá, tá gravado lá, essa primeira parte do livro, viu, gente? Tá bem explicadinho lá, entendeu? Mas tem criança que acaba tendo que usar mesmo a Ritalina. Agora, falando sobre as funções executivas no TDAH também, né? Falando sobre as funções executivas. O TDAH, ele tem o quê? Um problema sério nas funções executivas, né? Então, funções executivas tem a ver com a inibição, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, planejamento, a tomada de decisões, o estabelecimento de metas, né? O antecipar as coisas, organizar, ter fluidez, tudo isso, né? Uma pessoa atípica, né? Ela consegue fazer tudo isso, né? E também, gente, tudo a gente vai aprendendo desde do meio ambiente, né? Então, se a criança está lá, no meio ambiente desfavorável, ela pode até nem ter TDAH, né? Mas está num ambiente que não tem ali, né? Por exemplo, quando eu faço anamnese com as mães, na escola, lá no atendimento psicopedagógico institucional, aí tem uma pergunta lá, né? Que fala assim, o seu filho ajuda a fazer algum dever de casa? Né? A criança não faz nada, ela não arruma a cama, não ajuda a fazer nada em casa, uma criança de 10 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos. Então, essas crianças... Então, quando a criança aprende, né? Vamos supor, vou dar um exemplo da minha casa, né? Então, eu não sou perfeita, tá, gente? Eu não sou nenhuma pessoa perfeita, nada, né? Mas essas demandas das funções executivas têm muito a ver também com o meio ambiente que a criança se encontra. Então, meus filhos, por exemplo, né, quando eles ficaram depois de 15 anos, eu coloquei um cesto de roupa no quarto dele, no quarto da minha filha, no quarto do meu filho, no meu quarto. Aí eu falei assim, a partir de hoje, vocês vão cuidar da roupa de vocês, né? Vocês vão tirar a roupa de vocês, vão pôr no cesto, vocês vão pôr na máquina, vão pôr sabão em pó, que eu expliquei tudo, como usa a máquina, tudo, e vocês vão lavar a roupa de vocês e vocês vão pôr a roupa de vocês no varal. E eu não vou mais cuidar da roupa de vocês. Então, isso está trabalhando o quê? Trabalhando questão de planejamento, né? De como que eles têm que fazer isso, né? Que eles têm que
juntar a roupa no cesto, que eles vão ter que uma hora pegar esse cesto que está cheio e levar na máquina, eles vão ter que uma hora pegar a bolsa bem pó, ligar essa máquina, lavar a roupa, né? E depois pôr essa roupa no varal. Então, isso aí, estou trabalhando o quê? Funções executivas. Não é que eu ensinei meu filho a fazer uma lasanha, fazer uma pizza, fazer um pão caseiro, fazer um bolo. Eu estou trabalhando funções executivas, entende? Na hora que eu coloquei para o meu filho, estabeleci com ele, desde pequeno, horário de estudo, né? E ele nunca me deu trabalho, ele sempre teve disponibilidade de estudar, né? E quando ele fez cursinho preparatório para passar na faculdade de medicina, ele acordava às 7 horas da manhã e até 8 horas da noite estudando. E aí parava um pouco, né? Parava um pouco, então ele tinha autonomia. Então, hoje, ele mora sozinho, né? O que acontece? Ele consegue cozinhar, ele consegue, né, fazer todas as coisas dele, ele tem planejamento, tem horário para ir na academia, ele tem, né? Então essa questão de funções executivas, a gente vai trabalhando com as crianças desde pequeno, já vem do berço, né? Se você não ensina habilidades para essa criança, como é que essa criança vai crescer, né? Então, olha só, a Lucy falou, né, que aqui, por ter disgrafia, trabalhamos com receitas, desenvolvendo dons culinários, já exercita a psicomotricidade, né? Então, olha só, então você tem que ensinar, tá? Então funções executivas, né? Conjunto de habilidades cognitivas complexas, mente superior, tá? Relacionadas diretamente ao córtex pré-frontal, que nos permite iniciar, planejar, definir passos, monitorar nossos próprios comportamentos e aprendizado. São um conjunto de habilidades mentais superiores que nos permite definir objetivos, agir para atingir metas e buscar novas alternativas quando necessário. Então, se você está procurando um emprego, se você não levar o currículo em diversos lugares, como que a pessoa vai saber que você precisa do emprego, né? Então, é tudo questão de planejamento. Então, no caso, no TDAH, as crianças já têm prejuízos nessas funções executivas e você vai precisar de ensinar essa criança, né, a planejar, né, a monitorar seu dia a dia, a trabalhar com seus comportamentos, né, seus objetivos, atingir suas metas, tá? E aí, aonde está prejudicado no TDAH? No TDAH, tem muito prejuízo na memória operacional, no controle inibitório e na flexibilidade cognitiva, né? Mas as funções executivas têm a ver com atenção seletiva, memória operacional, controle inibitório, planejamento, efetivação das ações, flexibilidade cognitiva, monitoramento das próprias atitudes, né? Então, no TDAH, dessas três, né, funções estão prejudicadas, tá? Então, crianças com TDAH desempenham necessariamente déficits em pelo menos, tá, 3 regiões, que é controle inibitório, memória operacional e flexibilidade cognitiva, tá? Depois vocês podem estudar isso mais aprofundado. Então, o único déficit atencional, isoladamente, não configura um TDAH, tá, gente? Nem toda criança que apresenta déficit executivo é TDAH também. Então, por isso que precisa de fazer uma boa avaliação, tá? E quando eu falo em atenção seletiva, eu falo o quê? Né? Eu falo o quê? Na capacidade para relacionar os estímulos ou informações relevantes ao momento sem se deixar dispersar com distratores, né? Então, só que criança com TDAH, ela vai ter o quê? Ela se dispersa muito com distratores. Então, por isso que às vezes, na hora da criança fazer uma prova, tem que estar tirando da sala, né? Fazer um lugar mais calmo, tá? Memória operacional, memória de curtíssimo prazo, né? Que vale de 3 a 4 minutos. Capacidade para manipular mentalmente informações para resolver um problema mais imediato. Então, assim, é muito legal, né? Se você vê que essa criança tem... Então, tem tantas coisas que você pode trabalhar com memória operacional, gente. Vocês podem, por exemplo, comprar botões coloridos e colocar lá 6 cores de botões, né? E pedir para a criança assim, ó, pedir para ela memorizar, né, quais são os botões que estão em cima da mesa, e depois você tira um e pergunta qual cor que eu tirei. Você está trabalhando essa memória operacional. Lego, você pode colocar lá Legos coloridos em cima da mesa, uns 5, 6 Lego, né? E tirar 2 cores, e perguntar qual cor que eu tirei. E aí ele vai tentar responder qual cor que você tirou. Está trabalhando a memória operacional, jogo da memória. Trabalha a memória operacional. É o parejamento que fala de cores, não é? Alguma coisa nesse sentido, esse jogo? Planejamento?
parejamento. Hum. Parejar. Eu não, Parejar. isso, né, professora? Então, são atividades que você vai usar a sua criatividade para trabalhar com o seu aluno, entendeu? Com o seu paciente. Se você vê que vamos supor, sabe aquele teste 7 figuras, 7 palavras? Esse teste você vai estar observando ali como está a capacidade de memória operacional dessa criança. Como que está? Essa memória de curto prazo, né? Então, o teste, né? 7 figuras, 7 palavras, trabalha muito isso, certo? Aquele teste também esqueci, os testes da Menon, né? Sempre tem muita coisa. Como é que chama? Esqueci agora. Professora, só um minutinho. Colocar aqui é pareamento. Obrigada, gente. É pareamento de cores, né? Que fala, Isso. né? Tá. Então, você pode, né? Eu tenho uma atividade bem legal, gente, para trabalhar memória de curto prazo. Eu vou procurar e eu vou ver se eu mando para vocês no grupo, tá? Põe no Drive também. Eu montei uma minha, eu inventei a atividade e montei. Ficou bem legal, sabe? Para trabalhar essa parte da memória de curto prazo. Então, você consegue montar diversas atividades, né? Para trabalhar isso com a criança. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma criança com possível deficiência intelectual, né? Ela tem essa memória de curto prazo muito reduzida, então você trabalha muito repetição. Então, eu estou, né, na clínica, lá no atendimento psicopedagógico, institucional na escola, eu tenho várias crianças ali, eu tenho 5 crianças que provavelmente têm uma deficiência intelectual, entendeu? Não consegue aprender. Então, no 4º ano ainda não lê, gente. E aí, o que acontece? Eu trabalho muito essa memória de curto prazo, o tempo todo. Então, eu trabalho com o livro da coleção Estrelinhas, eu falei para vocês já, e essas palavras são simples, e aí eu vou no meu alfabetário ali lá no meu Instagram tem bastante vídeos que eu não gravo o rostinho da criança, eu gravo atividade, então além da criança ler, aí eu vou lá e ainda ela tem que escrever, montar as palavrinhas para mim. Então, ela monta as palavras, entendeu? E aí, isso, eu vou trabalhando com repetição, vou trabalhando com a memória de curto prazo dessa criança, provavelmente com a repetição, essas informações podem até ir para a memória de longo prazo, entendeu? Mas com muita dificuldade, né? Então, tem crianças que têm muita dificuldade para trabalhar muita repetição, então, vocês precisam trabalhar atividades, né? Pensem, gente, que crianças com TDAH é importante trabalhar com muita atividade para trabalhar essa parte da memória operacional da criança. Acho que todas as crianças é importante quando a gente trabalha no atendimento psicopedagógico, né? É muito importante. Controle inibitório, capacidade para controlar os impulsos físicos e mentais, não deixando levar por hábitos motores cognitivos automatizados, né? Então, a criança com TDAH, ela vai ter muita dificuldade no controle inibitório, então, por isso que às vezes toma lá, né, a dopamina para ajudar também nesse controle inibitório dessa criança, tá? E aí, você vai trabalhando com jogos também, que vai ajudar a trabalhar com o controle inibitório da criança, tá bom? Planejamento, capacidade de definir metas realistas e meios para alcançá-los, que eu já falei para você, trabalhar com agenda, né, com planner, sabe? E deixar tudo visual para essa criança, precisa trabalhar muito visual, né, o visual para essa criança, tá? Então, pode fazer um planner bem visual para ela, né? Pôr um na porta da geladeira, um na porta do guarda-roupa, né? No banheiro, colocar em diversas áreas da casa, entendeu? Para que ela consiga sempre estar visualizando para não esquecer das informações. Usar o tablet, aplicativos, né? Para ajudar a criança a ajudar na questão do planejamento, tá? Então, precisa de estratégias, né? Pensa assim, em boas estratégias. Efetivação das ações, motivação para levar adiante os planos e atividades, que eu falei para vocês lá naquele lá, que o nosso cérebro demanda de 23 dias, né? No mínimo 23 dias para efetivar uma nova ação, um novo hábito, tá, gente? Flexibilidade cognitiva, capacidade para modificar um padrão persistente de pensamento, né? Então, tem a ver muito com a neuroplasticidade, né? Então, você vai trabalhando ali com a criança, com repetição, né? Com neuroplasticidade, cada vez mais, para guardar essa informação lá no corpo caloso, né? Onde guarda as informações. Então, você precisa trabalhar bastante repetição para que a criança... E flexibilidade cognitiva também é aquela criança, né, que ela fala sem pensar, né? Quando você vê, ela já falou, entendeu? Então, você precisa ajudar essa criança. Então, hoje em dia, gente, tem na Amazon, tem muitas cartinhas que você compra, né? Tem aquela Mindfulness, já viram? Mindfulness. Então, a Mindfulness é ótima para você trabalhar essa parte aí de flexibilidade cognitiva da criança,
entendeu? Então, tem várias cartinhas, aquelas em caixinha, que você consegue comprar para trabalhar essa parte de planejamento, flexibilidade cognitiva, todas essas coisas, tá bom? Automonitoramento, capacidade de autorregular as emoções para perceber-se no momento da autopercepção da voz interna. Então, essas cartinhas, mindfulness, todos esses recursos, essas estratégias vão ajudar bastante, entendeu? Você precisa ter estratégias para trabalhar essa parte também de automonitoramento com a criança, né? Dela fazer checklist do que ela já conseguiu fazer, que conseguiu realizar, né? Fazer tipo checklist, riscando, né? E agora, eu vou parar um pouquinho a gravação agora, gente, tá bom? Para eu falei para vocês, para ficar melhor para mim. Eu Ó.